Minhas irmãs, meus irmãos, estamos reunidos em nome de Jesus, Jesus que é o amigo incondicional de nossas almas, Jesus que a tua luz ilumine as nossas trevas para que possamos agir corretamente em teu nome. A exposição doutrinária de hoje tem o título de Escolhas Ainda. Estamos fazendo um trabalho onde buscamos trabalhar as escolhas que fizemos, que são constantes e que significam a cada escolha o exercício do nosso livre-arbítrio. Nós vamos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Nós vamos fazer a leitura para aproveitar e recordar e ao mesmo tempo entrarmos no assunto. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono da sua glória e todas as nações estando reunidas perante ele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer, ou que tiveste sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupas e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão, e que fomos vos visitar? E o rei responderá a eles: eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigastes, estive sem roupas e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles assim responderão: Senhor, quando vos vimos ter fome, ter sede, ou estar sem abrigo, sem roupas, ou doente, ou na prisão, e que não vos assistimos? Mas ele responderá:
Eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixaste de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. Muito bem. Jesus é muito claro nessa sua exposição. Ele separa do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo os cabritos. Jesus é o pastor, ele diz: eu sou o pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Se há alguns que estão na direita, as ovelhas, e os cabritos que estão na esquerda estão em lugares diferentes, é porque esta posição diferenciada é consequência de alguma coisa. Nada acontece em momento nenhum e tudo está encadeado, não há nada que não esteja encadeado. E Jesus fala para nós claramente, está lá em Mateus, que não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem que o Pai saiba por quê. Então, para nós, na nossa miserabilidade espiritual, um fio de cabelo é insignificante e muitas vezes ele se torna até incômodo e motivo de desagrado para nós. Mas este fio de cabelo, ele está contabilizado na criação do Pai, do Criador. E o Pai sabe quando e por que cai o fio de cabelo. Isso é uma ideia quântica de que tudo é possível e que nada está extraviado, nada está perdido, nada deixa de ter uma finalidade. Sendo o Criador sábio e perfeito como a queda de um fio de cabelo é fruto dessa sabedoria e dessa misericórdia para conosco. Então, essas pessoas, sejam os que estavam na direita ou que estavam na esquerda, se percebe pelo texto que Jesus diz que eles não sabiam, não perceberam quando é que eles fizeram aquilo para Jesus ou quando deixaram de fazer para Jesus. E Jesus vai dizer para aqueles que não sabiam, né? que estavam fazendo para Jesus, Jesus vai dizer: quando fizeste isso a um destes mais pequeninos, fizestes a mim mesmo. Então Jesus demonstra com essa sua explicação o seu amor por todos e por cada um de nós, e demonstra também que ele tem a ciência de tudo que ocorre, ele como o governador espiritual do planeta Terra, e nós como criaturas do planeta Terra somos governados por ele. São fatos aqueles, quando a gente ajuda um pequenino, qual é a ideia que nós podemos estabelecer ou trabalhar no momento para quem é pequenino? O pequenino é aquele que é impotente para resolver as coisas, para conseguir as coisas para si. E muitas vezes nós mesmos nos sentimos impotentes com alguma dificuldade, e isso nos torna menores, porque nós queremos conseguir alguma coisa, fazer algo, e aquilo está difícil ou não estamos podendo fazer. Então, por pequeninos, Jesus nos deixa bem claro que são todos aqueles que têm alguma dificuldade em algum momento. E não há nenhum de nós que não venha a ter dificuldade em algum momento, porque são as vicissitudes naturais de um planeta de provas e expiações. Não há nenhum de nós que não tenha as suas vicissitudes e que tenha as suas necessidades. E essa necessidade precisa ser atendida ou não por quem está por perto. Muitas vezes esse atendimento não precisa ser a satisfação de ajuda material, que talvez não seja possível ou necessária. Essa ajuda é um olhar de compreensão, é a gente chegar perto do outro, do próximo, e colocar a mão sobre o ombro, um gesto carinhoso de afeto. Hoje a gente já não pode estar fazendo esse gesto de afeto, de tocar no outro, porque o bendito Covid-19 que está aí nos faz que tenhamos noção da sua periculosidade e nos dá a oportunidade de
cumprirmos o que as autoridades sanitárias nos dizem. Mas tem uma palavra lá que vem do sânscrito, que se chama namastê, e que principalmente os orientais eles usam muito. Nós não temos esse hábito aqui no Ocidente, e o namastê é um gesto que se faz, se junta as mãos, se pretende um recolhimento, uma leve curvatura de cabeça, e se diz namastê. Então, o namastê e esse gesto significa que eu estou dizendo para você que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Esse namastê é muito próprio para o momento. Então, quando qualquer um de nós nos sentirmos pequeninos, nós podemos ser ajudados. Quando nós percebemos que o próximo está pequenino, nós podemos ajudá-lo. A gente sente o conforto, muitas vezes é mais importante do que uma ajuda material. Aqueles que não ajudaram aqueles pequeninos são aqueles como nós, que vemos um familiar, vemos um amigo, vemos um companheiro, ou vemos até alguma pessoa da nossa proximidade com dificuldade, com seu olhar carregado, pesaroso, que a gente sente que ele está navegando em águas turvas, né? Se imagina isso com a nossa sensibilidade? Então, talvez a gente não possa nem chegar, mas um olhar e um gesto íntimo, até sem que a pessoa veja, namastê. E é um apoio que se dá. É um pequenino que está com uma necessidade, e o que nós temos no momento é envolvê-lo com uma energia. Você já pensaram numa pessoa que está lá do outro lado da rua e está... a gente imagina, desconfia que ele tem alguma dificuldade, então nós podemos tranquilamente imaginar que nós somos possuidores de uma rosa branca, alva, e que podemos despetalar aquela rosa e jogar as pétalas sobre aquela criatura, pétalas que são perfumadas, amorosas e de muita luz. É uma energia, e a pessoa não sabe, mas fica registrado no nosso arquivo no mundo espiritual. Então, é a ideia do nosso trabalho, e estamos fazendo isso em cima dessa parábola que Jesus conta para nós, né? Desse fato que Jesus traz para nós, são 1000 maneiras para que se faça isso. Nós queremos lembrar que essa parte, esse item 1 do Evangelho, capítulo 15, está também em Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 a 46. Nós agora vamos conduzir a nossa reflexão para Chico Xavier. Chico Xavier é uma criatura que conviveu conosco, pisou a terra brasileira como nós pisamos, respirou do ar que nós respiramos, comeu da comida brasileira como nós comemos, esteve conosco, vestiu roupas parecidas conosco e trouxe toda a sua luz, todo o seu amor. Vamos lembrar um fato que aconteceu. Chico Xavier, em uma época lá, me parece que em Pedro Leopoldo, o dado eu não sei bem, mas a história é verídica. Lá em Pedro Leopoldo, uma mulher que morava no Ceará, vejam bem, lá no norte, ela teve um filho de 15 anos que cometeu o suicídio. Se suicidou e ela não imaginava, ele não deixou nada. E ela chorou muito, sofreu, o que é natural, uma mãe. Então, passado um tempo, ela ouviu falar de Chico Xavier e resolveu. Então, ela era uma lavadeira, pessoa de poucos recursos, se organizou, juntou um dinheirinho, pegou um ônibus e veio do Ceará até Minas Gerais. São algumas horas de viagem, e ela fez essa viagem. E ela chega lá e se informou lá, e dizem que Chico atendia apenas 30 pessoas.
E ela então, no outro dia, bem cedo, muito cedo, que nós nem imaginamos, ela foi lá para entrar na fila para pegar a tal ficha essa, que eram 30. E ela foi a primeira lá. Passado um tempo, quando vão distribuir as fichas, ela pega a ficha número 1. É um papelzinho escrito 1 ali. E ela pega aquele papel 1 e fica olhando para aquela ficha ali, né? Imaginemos o que passa na mente daquela mãe sofrida. Ela vem de lá enfrentando o desconhecido, enfrentando 1000 dificuldades, e pega a ficha número 1 e ela diz assim: essa ficha vai me possibilitar, graças a Deus, poder receber uma mensagem do meu filho, porque eu não sabia por que ele cometeu o suicídio. Pode ser que aí eu saiba alguma coisa disso, ou como é que ele está no mundo espiritual, e isso vai tranquilizar o meu coração de mãe sofrida. E passou-se a manhã. Enquanto as pessoas aguardavam, seria de tarde os atendimentos, entrava a noite adentro, como Chico fazia, e de repente, lá pelas tantas horas, para um carro no portão, na frente da fila, e desce uma senhora, uma mulher, chorando e pede informação como é que faz, e as pessoas dizem que para aquele dia seriam só 30 fichas. E que já tinham sido distribuídas. Então ela se lamenta e diz o seguinte: eu preciso falar com o Chico. Os meus filhos saíram de casa, nem me despedi deles, porque eu não estava bem. E eles foram e sofreram um acidente e morreram. Eu não sei o que aconteceu, não sei como é que eles sentiram, não sei como é que eles estavam pensando sobre mim. E eu preciso disso. Ela falava em voz alta, chorava, e as pessoas da fila e outros que estavam por ali olhavam para ela, pensando como é que poderiam. E aquela lavadeira, aquela mulher que estava com a ficha número 1, abre a mão, que ela estava segurando aquela ficha como o bem mais precioso que ela tinha naquele momento. Ela abre aquela ficha e olha a ficha e se lembra: o meu filho, com 15 anos, se matou porque quis. Não me deixou recado nenhum. E essa mãe perdeu 2 filhos que não se mataram, morreram porque eu não sei, mas morreram. E aquilo mexe com ela. E mexe muito. E ela então entrega a ficha para aquela mãe, dá o lugar para aquela mãe, que agradece muito, a abraça, evidentemente, se eu já estou imaginando, ora, agradece, deve olhar bem para o rosto daquela mãe que lhe dá a ficha. Vai ficar gravada na retina dos olhinhos dela, é evidente, no coração nem se fala. E a mulher, a lavadeira, então, que estava hospedada num hotelzinho, lá vai para lá e fica no hotel. O ônibus que ela teria que tomar, que era o que ela tinha comprado a passagem, seria para o dia seguinte. Então ela passa aquele resto de dia lá, orando e... lá não sei detalhes dessa parte. De noite ela custa, mas acaba dormindo, e de repente ela ouve uma batida no quarto. Ela acorda sobressaltada, a batida de novo, e ela olha o relógio, são quase 3 horas da manhã, já no dia seguinte. Ela abre a porta assustada e estava o porteiro lá do hotel que diz assim: esse senhor quer falar com a senhora. E a pessoa pergunta: a senhora é fulana de tal? E ela: sim, sou fulano de tal. Aí o mensageiro disse assim: eu venho em nome de Chico Xavier. Ele está solicitando que a senhora vá até lá falar com ele. E ela disse assim: mas você tem certeza que é comigo? Ele nem me conhece. Mas Chico disse que é com a senhora, fulana de tal, a senhora é, então a senhora me acompanhe, faz favor. Então a mulher se arruma rapidamente,
se arruma rapidamente e acompanha o mensageiro e volta até o centro lá. E é conduzida à presença de Chico Xavier. E Chico, então, lhe entrega uma carta. E essa carta tem o seguinte teor, mais ou menos. O filho tinha cometido suicídio. Estava cansado da vida. Resolvera, e foi a pior escolha da vida dele, resolvera sair dessa vida pela porta do suicídio. E o suicídio consciente. Porque existe o suicídio consciente e existe o suicídio inconsciente, que é menos grave, mas também é grave. Então, na mensagem diria o seguinte, o filho dizendo para a mãe: mãe, eu não poderia estar aqui trazendo essa mensagem para ti, mas o teu gesto de manhã, dando a minha ficha, a tua ficha, para aquela mãe, fez com que eu fosse retirado do lugar por uma entidade de luz que diz para mim: tu não teria merecimento, mas o que a tua mãe fez faz com que tu tenha merecimento. E ela precisa e ela merece de uma mensagem tua. E é por isso que ele veio. Tem uma frase, escolhas, né? Escolhas. A mãe, com todo o sufoco, teve compaixão da outra mãe e deu a sua ficha. Ela fez aquela escolha naquele momento. Ela poderia virar o rosto, fingir que não tocou nela, nem nada. Eu talvez fizesse assim. Provavelmente eu fizesse assim. Mas ela deu a ficha. Então isso aqui habilitou a que trouxessem o filho dela para receber a mensagem. O filho explicou por que cometeu o suicídio e disse do seu amor por ela, da gratidão dela ter recebido e tudo. E ela saiu dali. Escolhas, né? Escolhas, meus amigos, escolhas. Chico Xavier ainda, nós vamos ver um outro fato, ainda Chico Xavier. Numa cidade, eu não sei detalhes, o fato é verídico também, um jovem de 18 anos que tinha o hábito de se drogar, era viciado em drogas, e por ser viciado em drogas ele percorria o caminho torto, o caminho das trevas, né? E ele um dia se droga e saiu de moto, sofre um acidente e morre. A família é avisada que morava em outro lugar e a primeira que chega lá é a irmã dele. E foi ao hospital onde estava sendo liberado o corpo e naquele momento algum médico diz assim: ele pode doar o coração, tem uma pessoa que está aí em estado, se não conseguir um coração, vai acabar morrendo também. E ela fica ali, estou sozinha aqui, eu e não sei o que, e ela autoriza que, como irmã, ela autoriza que a doação do coração. É feito aquilo, os médicos fazem o procedimento, abrem o peito, tiram o coração e é feito o transplante e o outro jovem vive com aquele coração. Nesse interim chegam os pais e demais familiares que vieram da tal cidade que moravam. E quando eles sabem aquilo, os pais disseram assim: mas tu não podia fazer isso, tu é apenas irmã dele, nós não concordamos com isso. E se revoltaram, ficaram revoltadíssimos, porque o coração daquele jovem tinha sido doado para salvar uma outra vida. A jovem fica apavorada, é evidente, se imagine isso. Então, passado alguns meses, aquele clima dentro da família, a família não tolerava aquilo que a jovem fizera, continuava revoltada, porque achava que o corpo sendo enterrado sem o coração estava faltando alguma coisa, mentalidades. E presas às coisas materiais, nós temos que nos libertar das coisas materiais. Nós somos espíritos que encarnamos para
nos libertarmos para espiritualizar a matéria. Matéria é matéria, terminou. Então, eles acabaram indo lá em Chico Xavier, alguém falou e passado um tempo eles foram lá. E no primeiro dia que foram lá, o jovem se manifestou. E na carta que o Chico psicografou, ele vai dizer lá que ele, quando morreu, ele ficou num estado de torpor. Nós espíritos, entramos nesse estado de torpor quando vamos reencarnar, no momento da reencarnação, que há o restringimento. Agora, no momento do desencarne, principalmente um desencarne como desse jovem, que foi de uma hora para outra, que não era esperado, não houve preparação, o espírito fica num torpor, não sabe. Então ele diz na carta que o Chico psicografou que a única coisa que ele se lembra daquele momento é que ele sentiu uma mão que entrou no peito dele e arrancou o coração dele. E aquela mão, quando tirou o coração, deixou uma luz ali no lugar do coração, que ficou muito tempo e estava ajudando muito ele a compreender tudo que ele tinha feito. Veja bem, ele no torpor ainda, né? Ele deve ter percebido, são coisas que a espiritualidade não nos traz muito detalhe, mas como aquela doação que a irmã dele fez e fez por ele, a irmã fez, foi simples, né? Não, eu autorizo a doar o coração do meu irmão, mas ele que deu o coração. Então, como ele amava a irmã, certamente aquilo teve um valor inestimável. A partir dali, aquilo ajudou a que ele compreendesse como começasse a se modificar novamente. Escolhas ainda são sempre escolhas. Nós estamos falando muito de Chico Xavier e é proposital, né? Porque lembrando que Chico foi o apóstolo João, quando Jesus esteve entre nós. E de todos os apóstolos, o único apóstolo que esteve aos pés da cruz, quando Jesus deu o último suspiro, foi João, que esteve lá. Esteve João e as mulheres que estavam lá, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Susana e outras, e só João. E ali aos pés da cruz Jesus vai dizer, mulher, se referindo à sua mãe, e olha para o João, este é o teu filho. Depois Jesus olha para o João e diz, homem, e olha para a mãe, Maria, esta é tua mãe. João recebeu aquela tarefa de ser filho e de cuidar de Maria de Nazaré. E João escolheu naquela hora e fez isso. Quando chegou lá no fim, ele estava em Éfeso, é o único apóstolo que não foi morto, que morreu de morte natural com quase 100 anos. Então, João teve várias e várias encarnações ao longo desse tempo todo, e dizem os benfeitores espirituais que assim como ele, João, foi o único apóstolo que esteve aos pés da cruz, ele é o único apóstolo que vem se mantendo no planeta Terra em repetidas reencarnações, porque ele tem essa tarefa que Jesus deu para ele. E Jesus então vai nos dizer, e está lá em o Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, diz o seguinte: então, novamente Jesus lhes falou aos apóstolos, dizendo, eu sou a luz do mundo. Mas quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Esta está lá. E também no mesmo capítulo 8, agora no verso 32, João transcreve a seguinte fala de Jesus, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós, a ideia da nossa
conversa, da nossa reflexão, é lembrar, é enfatizar, principalmente para mim, porque tudo que eu estou falando eu desejo que seja para mim. Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Nós temos escolhas. Vamos escolher e vamos lembrar que Jesus, que é a luz do mundo e que Ele nos traz a verdade. E há uma frase de um livro psicografado do Chico Xavier que se chama Palavras de Emmanuel. E nesse livro, lá no capítulo 18, diz o seguinte: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Nós tivemos 2 exemplos entre tantos, poderíamos tirar bilhões de exemplos, mas buscamos 2 com participação do Chico Xavier, que é aquela mãe que permitiu que o filho voltasse pelo seu ato de amor, fez o bem, e também aquela irmã que fez o bem pelo irmão que foram ajudados. Então, segundo Emmanuel, o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em todas as partes que tu estiveres e sempre que houver necessidade. Falamos de Jesus e não poderia deixar de ser, e eu quero também agora, nós vamos trazer uma música que é muito especial e um amigo muito querido vai cantar essa música e nós vamos concluir cantando, e eu convido todos vocês na voz do meu querido amigo Dino Trindade a encerrarmos com muita paz, com muita luz e com muito amor estes momentos de reflexão. Mais uma escolha nossa, que assim seja.
Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.